Olá, tudo bem? Hoje vamos iniciar nossa segunda aula de 3 aulas que teremos no sétimo ano na disciplina de Geografia. O tema é Mapas Temáticos. Tipos de mapa. Os mapas são instrumentos de comunicação, servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. Os mapas e cartogramas não objetivam representar todas as informações presentes na superfície, mas apenas aquilo que o autor deseja demonstrar. Por isso, os mapas devem ser divididos em vários tipos e a sua classificação varia de acordo com o tema tratado. Por esse motivo, dá-se o nome de mapas temáticos. Isso quer dizer que os mapas eles não deixam de ser informações gráficas, né? O autor vai demonstrar ao leitor as informações que ele tem colhido em pesquisas, seja pesquisas em bibliotecas, dados do IBGE, por exemplo, ou pesquisas de campo que ele fez entrevistando pessoas. Isso ele vai demonstrar esses dados que ele obteve através de um gráfico, que não deixa de ser o mapa. Então, dependendo da visão que o autor tiver, você vai ver certas informações no mapa, justamente pela comprovação da tese que ele vai ter levantado através do mapa que ele vai lhe representar. Então, um mapa do mesmo período, por exemplo, um bairro da nossa cidade, dependendo do tipo de mapa, vai ter informações totalmente diferentes. Um mapa pode ser demográfico, outro mapa pode ser o político, nesse sentido de informação diferente que eu quero lhe passar agora. Cartograma. O cartograma é a representação sobre a carta geográfica. Este gráfico é empregado quando o objetivo é o de figurar os dados estatísticos, diretamente relacionados com áreas geográficas ou políticas. Lançamos mão em geral, dos pontos em números proporcional aos dados, justamente a questão que eu abordei anteriormente. Cartograma. Cartograma, a expectativa de vida ao nascer e a proporção de pessoas de 60 anos ou mais idade na população segundo a unidade da Federação, Brasil 2005. Aqui a gente vê um mapa do nosso país, o Brasil, justamente abordando de uma forma gráfica a expectativa de vida das pessoas e a população idosa dos estados do Brasil. A gente pode observar aqui o que faz muito sentido, onde a expectativa de vida fica verde, cada vez mais escuro, verde, é onde tem a expectativa de vida maior, e onde tem a população mais idosa proporcionalmente, é onde vai ter a figura do idoso, figura do idoso masculina, maior. Quanto maior a população idosa nesse local, maior se torna a proporção dessa figura. Ou seja, está demonstrando graficamente os dados obtidos pela pesquisa. Mapas físicos. São mapas que representam a superfície física da Terra, como as formas de relevo, a hypsometria, as altitudes da Terra divididas em cores, a hidrografia, o clima, entre outros. Aqui a gente vê a representação do mapa, do texto que eu acabei de falar, do mapa físico. A gente pode observar a hidrografia aqui, na região norte, ou a região da Amazônia Legal, que a gente sabe que tem uma bacia hidrográfica muito grande, muito relevante para o nosso país, e ela é representada aqui, nessa parte do mapa. A nossa parte da região norte, a Amazônia Legal, também é uma parte que contém muito verde, né? Uma parte que tem muita mata, então é aqui representado. E na região centro-oeste, na região nordeste, aqui também puxando já para a região sudeste e sul, a gente vê também a questão das montanhas, o solo mais montanhoso, certo? Então a gente vê isso representado nessa parte mais amarronzada, acinzentada do mapa. A gente vê que essa questão quase não é representada aqui justamente por ter falta de montanhas. Aqui na nossa região norte, é uma região mais plana. Mapas econômicos. São mapas que representam a produção do espaço econômico, isto é, as atividades econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição de dados estatísticos, por exemplo, a receita financeira dos estados brasileiros, o índice da população, o índice de população economicamente ativa, PEA, de uma região, etc. Aqui a gente vê as divisões do mesmo país, né? O mesmo país, o Brasil, só que numa representação totalmente diferente, uma visão econômica do país. A gente vê a divisão de atividade econômica do país por cores,
certo? E também a gente vê a representação comercial através de figuras, ou seja, como eu tinha citado anteriormente. Porém, aqui a gente vê numa escala bem maior, que é do país inteiro, uma visão totalmente diferente do mesmo local geográfico, que é o país Brasil, certo? Dependendo da visão que você aplicar, nesse caso a econômica, você vai ter visões diferentes do mesmo local. Mapas demográficos. Trata-se da representação espacial das populações como índice populacionais, taxa de analfabetismo, migrações, etc. E aqui a explicação do que é demografia. Demografia é a ciência que estuda a dinâmica populacional humana por meio de estatísticas que utilizam como critério a religião, educação, etnia e outros critérios que são influenciados por fatores como taxa de natalidade, fecundidade e migrações. Aqui a gente vê o mapa do Brasil na visão demográfica, certo? Os locais que estão mais amarelados são os locais que contêm o maior espaço geográfico, né? A gente vê aqui o estado do Amazonas, o estado do Pará, que são estados enormes, né? O nosso estado, e que tem a população, uma pequena população em relação à sua quantidade de área. Basicamente isso que a gente vê uma densidade demográfica, certo? Aqui nos estados do Nordeste, a gente vê que tem uma densidade demográfica alta. Isso é representado na sua figura do vermelho escuro, certo? Quanto mais avermelhado, quanto mais o amarelo vai ficando escuro, mais população contém nesse estado. Isso também vai acontecer aqui no Sudeste, certo? No Sul também. Então a gente vê a mesma representação do nosso país, agora numa visão de demografia, correto? Esse mapa aqui é de 2010, do IBGE. São dados que o IBGE colheu e depois ele quis representar para a nossa população, né? Tendo visto que é um órgão público, ele quis demonstrar para a nossa população dessa forma, com esse mapa aqui. Uma forma gráfica, fica mais fácil da gente entender. Como eu acabei de explicar, vocês devem ter entendido muito facilmente. Bem melhor do que você pegar um documento. Mapas políticos. Representam as divisas e fronteiras entre países e ou unidades federativas estabelecidas e consolidadas politicamente. Aqui a gente vê o mapa político da América do Sul, certo? Com o Brasil incluso. E ao lado a gente vê o mesmo mapa que está lá no início da aula, o mapa político do Brasil. A gente vê que as regiões estão divididas por cores, certo? E a gente vê essa linha branca dividindo os estados. Professor, mas por que é político? Esse mapa ele vai dizer quem é o prefeito, quem é o governador, os vereadores das cidades? Não. O mapa político se dá pelo nome, esse nome se dá pelo fato de a divisão dos estados e das unidades federativas serem feitas politicamente, certo? Se chegou a acordos políticos para se determinar essas áreas que a gente está vendo, tanto que nós estamos vendo, certo? Tanto isso vale para os estados brasileiros, quanto para os países, certo? Mapas históricos são mapas utilizados para representar algum acontecimento em algum período histórico, como as áreas colonizadas no Brasil. Aqui a gente vê o mesmo mapa do Brasil, certo? Porém, aqui ele já vai ter uma diferenciação, né? Porque a gente vê que a divisão dos estados, das unidades do Brasil, dos estados brasileiros estão diferentes, certo? E a gente vê também aqui na nossa região norte que está faltando alguns estados, certo? Por exemplo, o estado do Acre aqui não está presente aqui no mapa do Brasil colônia, certo? Aqui a gente vê que não deixa de ser um mapa político, né? Afinal de contas, apresenta a visão política do país. Porém, ele, pelo fato de ser há vários séculos atrás, alguns séculos atrás, ele é considerado um mapa histórico, pois ele não representa a nossa atualidade, correto? Então, aqui para ilustrar do que a aula se tratou, 3 mapas diferentes ao mesmo tempo, do mesmo espaço geográfico, que é o Brasil, nosso país, porém com a visão diferente, conforme o autor quis mostrar a leitura dos seus dados, certo? Ele captou esses dados de alguma forma e demonstrou eles aqui. O mesmo espaço geográfico, porém com visões diferentes. É justamente sobre isso do que a aula se tratou. Essa foi a nossa segunda aula, de 3 aulas que nós teremos aqui no 7º ano de Geografia. Até a próxima aula.
Abraços a todos, que vocês estejam bem protegidos em suas casas.